Olá! Para tentarmos entender um pouco sobre o cenário de violência que acomete o Rio de Janeiro, o Pleno.news, na série Rio, Paraíso em Guerra, entrevista ele, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, deputado estadual e policial civil, Márcio Gualberto. Deputado, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço a presença de vocês. Para mim é uma honra muito grande receber o Pleno News. Acredito no jornalismo que é praticado por vocês, jornalismo sério, compromissado com a verdade e sempre atento à realidade do povo brasileiro, de forma muito especial de nós que aqui estamos no estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns, continuem desempenhando esse papel, porque ele é muito importante. Essa informação verdadeira que vocês produzem, esse conteúdo de qualidade, precisam continuar circulando por todo o estado. Muito obrigado. Deputado, vamos começar falando da comissão. Muita gente não sabe qual é a finalidade para que serve a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Qual é a finalidade da comissão? Ela serve principalmente para debater os grandes temas na área de segurança pública, ou seja, debatendo sobre esses temas, criando projetos de lei, aprovando leis. Nós entendemos que estamos defendendo a sociedade dos seus maiores algozes, que são os criminosos, mas não somente isso. Nós também temos o objetivo, a finalidade de ajudarmos a melhorar a qualidade de vida dos nossos policiais, daqueles que se doam, que se sacrificam, que renunciam em muitos momentos da sua vida, do seu lazer, do convívio com a sua família para combater bandidos, para nos manter ilesos, para que tenhamos a nossa integridade física respeitada. Então também temos uma preocupação especial para com os nossos policiais. Sim, recentemente a comissão se debruçou sobre o regime de escala dos agentes, dos policiais militares, né, mais especificamente. Isso também é uma atribuição desse colegiado? Sim. Fazer esse debate é uma atribuição da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Ainda que não seja um tema exclusivo da Alerj, mas nós entendemos que, por meio da audiência pública, nós podemos colaborar diretamente com o governo do Estado para que o governo do Estado, ouvindo tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi colhido na audiência pública, ele possa tomar a melhor decisão. E veja, os representantes do governo do Estado que participaram da audiência pública, por meio da Secretaria da PEMERG, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, já nos informaram durante a audiência pública que o governo determinou a criação de um grupo de trabalho para poder melhorar a escala dos policiais militares, que hoje é uma escala que impossibilita, em muitos momentos, que o policial tenha uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, mais tempo para sua família, mais tempo para o lazer, mais tempo para buscar sua formação intelectual, para sua formação, para o seu alimento espiritual também, porque nós temos policiais que são religiosos e etc. Então a audiência pública que nós fizemos na Comissão de Segurança Pública foi um momento muito especial, assim como são todas as audiências públicas que nós trazemos aqui para a Alerj. Sim, o senhor assumiu a presidência da comissão no início do ano passado, 2023. Certo. Né? E nesse tempo em que o senhor está à frente do colegiado, qual é a análise? Onde que deu para avançar? Onde o senhor queria chegar, né? Desde que assumiu? Tinha alguma coisa em vista e já conseguiu avançar nesse ponto? Nós temos muita coisa para ser feita, mas sem dúvida alguma nós avançamos muito em algo que a comissão tem perseguido, que é a valorização dos nossos policiais, que é a valorização dos profissionais da área de segurança pública, valorização dos policiais militares, dos policiais civis,
dos policiais penais, dos militares do Corpo de Bombeiros e dos degazianos. Nós temos procurado fazer a defesa desses homens e dessas mulheres que muitas vezes e de maneira absolutamente injusta apanham, por exemplo, de uma parte da imprensa, apanham de uma parte da sociedade que não compreende o quão complexa é a atividade policial, enfim. Então nós estamos preocupados com tudo isso, nós estamos preocupados, repito, e vou trazer essa palavra muitas vezes para esta entrevista, com a qualidade de vida do policial. E isso passa necessariamente também pela defesa deles, por escutá-los, por ser um ombro amigo, por ir ao encontro desses homens e dessas mulheres, colocando-nos ao serviço deles, assim como eles se colocam ao nosso serviço. Sim. O senhor citou a remuneração, a qualidade de vida dos agentes, dos policiais, e a gente sabe que o Rio de Janeiro, como acredito que todo o Brasil, a gente tem uma polícia que parte dela é corrupta. Isso, acredito que quem vive a realidade do Rio de Janeiro concorde com essa afirmação. Existe muita corrupção na política, admitido pelo secretário de Segurança Pública, a gente sabe disso. A remuneração e a qualidade de vida juntas, sendo melhoradas, isso pode diminuir o nível de corrupção nas polícias? É preciso deixar claro também que a corrupção na polícia, ela existe e tem sido combatida. Por exemplo, a polícia militar, antes mesmo do policial ser formado, tem um processo de investigação social muito rígido, assim como também a polícia civil. Tem um teste, uma avaliação psicotécnica, ou melhor, psicológica, muito rígida também. Então veja, a peneira já começa ali, já existe um funil. Quando esse policial entra e essa minoria começa a manifestar uma inclinação para a corrupção, as forças policiais também já se põem atentas. E esses policiais que são minoritários, quando descobertos, eles são excluídos. A polícia militar, a polícia civil, elas excluem muitos policiais que foram pegos em atos ilícitos, criminosos. Mas essa corrupção, ela não está presente somente nas forças policiais. Sim. Nós temos uma sociedade que, numa parcela considerável, a corrupção se manifesta claramente. E a corrupção, ela não é só monetária. Existem 4 tipos de corrupção: corrupção intelectual, corrupção moral, corrupção espiritual e corrupção monetária. Para alguém se corromper financeiramente, ele tem que ter passado antes por esses estágios. Ele tem que ter caído numa dessas corrupções citadas por mim agora, ou em todas elas, para chegar ao nível de requerer uma compensação financeira ilícita. Naquilo que vocês pretendem avançar na comissão, nesse colegiado, com os outros deputados que compõem, qual é a maior pedra no caminho de vocês? O que vocês têm encontrado de dificuldade? Na celeridade que o senhor gostaria de ter na comissão, alguma coisa em específico? O que atrapalha? O bom andamento ou aquilo que você imaginou que conseguiria realizar? Existe algum entrave? Existe o entrave ideológico. Hoje, a área de segurança pública, ela ainda não é vista por muitos setores de maneira técnica. Ela é vista a partir de critérios ideológicos extremamente nocivos, e eu posso falar para você, sem nenhum medo de errar, com uma visão de esquerda de mundo, que considera o criminoso como uma vítima da sociedade, um pobrezinho, um coitadinho, que porque não teve um tênis, um celular da moda e etc., algum bem material, então ele, de certa maneira, já está autorizado a cometer crimes para ter aquilo que ele não teve de material.
E essa visão ideológica, eu apenas dei exemplo de uma, que talvez seja mais característica, ela se manifesta de diversas outras maneiras. Por exemplo, quando a polícia faz uma operação e no momento seguinte a imprensa noticia 5.000 crianças sem aula, escolas fecham, postos de saúde não atendem. Ou seja, indiretamente, eles estão culpando as forças policiais por aquilo. Quando, na verdade, os policiais estão fazendo a sua parte, estão fazendo o seu trabalho. Peçam, então, que aqueles criminosos se entreguem. Eles se entregando, aquele território viverá em paz e a polícia não precisará fazer operações. E essa visão deturpada, maliciosa, distorcida da realidade, muitas vezes as pessoas já a recebem no momento em que estão nas escolas, nas universidades, quando estão sendo formadas e aprendem a ter um injusto preconceito e discriminação para com os policiais que, na verdade, estão fazendo ou buscando fazer aquilo que é correto. Então, um dos maiores entraves hoje que nós temos para avançarmos na área de segurança pública são os muros ideológicos que foram erguidos pela esquerda. Até o fim dessa legislatura, o senhor à frente da comissão, o que o senhor quer deixar de legado? Falar, não, isso aqui eu consegui deixar. Nós queremos deixar como legado uma comissão que verdadeiramente trabalha em prol da sociedade e em prol dos seus policiais e de todos os profissionais que compõem a área de segurança pública. Nós queremos deixar esse legado para que os policiais, amanhã nós poderemos não estar mais na Alerj, poderemos não ter mais mandato, mas ao me encontrar na rua com esses policiais, com esses profissionais, eles possam dizer, ali está alguém, ali estão ex-deputados, ex-políticos, ex-parlamentares que se doaram verdadeiramente para que nós fôssemos tratados com a máxima dignidade. Esse é o legado que eu espero deixar à frente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj. Ok. Rodrigo Pimentel, que é um especialista em segurança pública, muito conhecido, em algumas entrevistas, em podcasts, em algumas declarações, ele cita um dado da Polícia Federal, em matéria publicada até pelo Correio Brasiliense, em março desse ano, se não me falha a memória, onde pelo menos metade dos deputados da Alerj teriam relação com o crime organizado. Aí seja narcotráfico, seja milícia, a matéria se debruça sobre essas afirmações, que é um dado da Polícia Federal. Como é que o senhor, à frente dessa comissão, sendo um policial civil, como é que o senhor analisa esse dado? Eu, enquanto inspetor da Polícia Civil, aprendi que nós temos que trabalhar com provas. Tem um filme chamado Dia de Treinamento. É um filme até muito interessante de ser visto e tem uma cena muito importante. Tinha um policial novato que foi posto para trabalhar com um policial, como nós dizemos no linguajar das forças policiais, com um policial cascudo. E esse novato, então, da Narcóticos, ele estava aprendendo como era o dia a dia de um policial que trabalha no combate a traficantes. Em determinada cena do filme, esse policial mais cascudo, Denzel Washington, leva esse policial novato para que ele pudesse observar o submundo, aquilo que a maioria das pessoas não tem noção. E eles estão, então, observando uma reunião que acontece no restaurante. E lá no restaurante estavam autoridades daquele estado, daquele município, agora eu não me recordo se era o estado ou município, mas estavam autoridades daquela cidade ali, e no meio daquelas autoridades tinha um chefe do tráfico. E ele se desespera. O novato se desespera, meu Deus, ali, eles estão juntos, vamos lá. Esse policial cascudo vira para ele e diz, meu filho, aprenda uma coisa. Na polícia, o importante não é o que você sabe, mas aquilo que você pode provar.
saiu essa matéria no jornal. Mas cadê as provas? Eu oficiei a Polícia Federal. Caso tivesse alguma investigação contra a minha pessoa, e se essa investigação, ou uma parte da investigação, pudesse ser revelada, que eles vazassem para a imprensa. Até hoje, eu não recebi nenhuma resposta, já tem tempo. Por quê? Porque quem não deve, não teme. Imagine se eu dissesse metade dos policiais federais estão vivendo na corrupção. Teria que provar. E não apresentasse nenhum dado concreto. Mas comigo, essa carapuça não serve. Pode servir para outros políticos. Para mim, não. Eu também tenho uma história dentro da polícia. Eu não sei quanto tempo ele ficou na polícia militar. Não sei. Eu sei que eu estou há 22 anos. Eu sei que eu trabalhei na ponta. Eu sei que eu também participei de operações. Participei de investigações. Estou no meu segundo mandato e continuo morando na mesma casa em Padre Miguel com meus filhos, numa casa de 2 quartos, em Padre Miguel. A minha vida é um livro aberto, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. E o senhor nunca recebeu resposta da Polícia Federal? Nenhuma resposta. Isso tem quanto tempo? Ah, já deve ter, sei lá, uns 6 meses, pelo menos, essa reportagem, ou mais. Então, eu acho que o senhor Rodrigo Pimentel vai fazer um grande bem, já que ele gosta de citar essas reportagens e tudo mais. Revele o nome. Revele o nome. Quem são essas pessoas? Outro dia ele falou a mesma coisa. Aí era no caso da Lucinha. Nós temos a deputada estadual aqui, em que ela foi acusada pelo Ministério Público de acusações gravíssimas. De envolvimento com milícias. De envolvimento com milícia, gravíssimo. E ela foi afastada pelo Poder Judiciário por esse envolvimento. A Rede Globo soltou alguns trechos do que seria grampos, investigações contra ela, certo? E a Alerj então se reuniu para votar não o mérito, não as acusações contra ela, mas se a deputada poderia ser afastada sem que a Alerj fosse consultada. Somente isso, nós votamos aqui. Veja bem, qual foi o outro caso de um deputado muito famoso em que o Congresso não fez o que deveria, abriu um precedente, esse deputado está preso até hoje. Afastado pelo Judiciário. Daniel Silveira. Uhum. Então nós já tínhamos um caso semelhante. Que a própria Câmara entregou. Entregou. Veja, a Lucinha é Lula, a Lucinha é Eduardo Paes. A Lucinha vota com a esquerda. A Lucinha votou muitas vezes contra projetos meus. E a Lucinha é da Zona Oeste. Eu acho que ela mora em Campo Grande e eu moro em Padre Miguel. Campo Grande. Ou seja, eu teria todos os motivos para, naquele momento, deixar a justiça de lado e fazer com que outros interesses pessoais meus prevalecessem. Mas enquanto um católico na política, eu não dormiria tranquilo. Porque, repito, nós não estávamos julgando o mérito. Eu não poderia julgar o mérito também porque eu não tive acesso à investigação, eu estava sob sigilo. Você julgaria alguém baseado em recortes da Rede Globo? Ou você gostaria de ver todo o processo? Mas esse processo não chegou para a Alerj? Não. Não chegou. Fiquei sabendo que foi mandado apenas uma parte para a Comissão de Ética. Uma parte para a Comissão de Ética. E não poderia ser revelado para os demais deputados, para os demais 70. Uma parte. E eu compreendo isso. A investigação, muitas investigações, elas precisam ficar em caráter sigiloso mesmo. Porque se vazar, a investigação vai por água abaixo. Uhum. Eu lembro desse caso. O Rodrigo Pimentel até disse que o conteúdo
das acusações da deputada Lucinha eram de conhecimento público, né? E o senhor disse, mas eu não posso me ater ao que a mídia está contando, eu preciso ler o processo. É isso? Exatamente. E até hoje não li. E até hoje nós não temos acesso pleno. Repito, é plenamente justificável. E mesmo que nós tivéssemos acesso, também não era o momento de votar o conteúdo da investigação. As acusações, somente as formalidades. E naquele momento, sem dúvida alguma, eu votei para que ela fosse retornada ao mandato e investigada pela Comissão de Ética. E ela teve uma votação favorável e expressiva na casa. Sim, exato. E agora você veja, né? O grupo dela, de políticos, de deputados, que sempre votavam com ela, que se reuniam juntos, alguns membros da esquerda, não foram favoráveis a ela. E por que isso? Porque eles estão preocupados com a torcida e não em fazer justiça. Eu não posso agir assim. E torna a repetir. Foi para a Comissão de Ética, aí o mérito. A Comissão de Ética a absolveu. Foi 3-2, alguma coisa do tipo. Eu não faço parte da Comissão de Ética. Mas eu acho que o caso dela deveria ser levado para o plenário. Entendi. O plenário votar. Aí sim, vou ter acesso ao processo, aí é mérito. Vamos votar as acusações. As práticas. As práticas. Mas esse momento ainda não chegou. Então veja, você trouxe um caso do senhor Rodrigo Pimentel, eu trouxe um outro caso do senhor Rodrigo Pimentel, mas ele está no papel dele. Eu respeito. Por que as políticas de segurança pública no Rio de Janeiro? Porque muito se fala, troca secretário de segurança pública, troca o comandante da polícia, isso aí desde sempre. Mas o contribuinte, o cidadão, ele não percebe uma melhora, não se consegue estancar a violência no Rio de Janeiro. Qual é a tua avaliação sobre isso? Por que não avança? A gente não tem dias de paz, ou pelo menos consegue mitigar os efeitos deletérios de um crime organizado tão sanguinário? Porque até hoje, o combate ao crime no Brasil, de forma particular, no Rio de Janeiro, não foi feito de maneira eficiente. Nós não temos um combate sério. Não é só a polícia. Nós precisamos também que o Poder Judiciário, o Ministério Público, que eu respeito demais essas instituições, são homens e mulheres que se dedicam, sabe, que fazem um trabalho belíssimo. Eu estou sendo muito sincero. O Ministério Público tem inclusive o GAECO, exato, que cuida só do crime organizado. Exato, não é bajulação não, eu os admiro, de fato, admiro o trabalho do Judiciário e do Ministério Público. Mas de vez em quando, nós temos decisões, agora nós temos audiências de custódia. Outro dia me contaram que o ministro da Justiça estava todo orgulhoso porque, segundo ele, 50% dos presos saem na audiência de custódia. Certo? Nossas leis precisam ser mais firmes para que os juízes, nas suas decisões, também possam ser mais firmes. Então, o Parlamento, o Congresso Nacional precisa ajudar. Eu acho um absurdo, Márcio, acho um absurdo que um preso de alta periculosidade tenha direito à progressão de regime. A visita íntima, cadeia não é motel. A saidinha, que é isso, a colônia de férias? Como que pode? O cara estupra, o cara mata a mãe, mata o pai, é pedófilo, mata as pessoas pelos motivos mais banais, trafica, esquarteja, estupra e ainda tem diversas benesses. Qual o país que deu certo com isso? Mas aí a gente volta naquela questão lá atrás da conscientização ideológica. Né? Aquilo que o senhor citou, a forma de encarar o crime, a articulação do crime e as suas ramificações. Né? Como é que se olha para o crime em si é um fator determinante para como você vai agir contra ele, parece. Qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem que é mandada nesse momento quando você vê tantos criminosos com benefícios? Você, em vez de desencorajar quem não está preso, mas naquele momento pensa em cometer um crime, você o encoraja. A mensagem que o Estado está dando é, olha, vale a pena ser criminoso no Brasil.
Então o senhor pensa numa força-tarefa, precisa ser algo multifatorial, tem que passar pelo legislativo, tem que passar pelo judiciário e todo mundo está munido do mesmo sentimento. Sem dúvida alguma. Senão não consegue. Há que ter um pacto que envolva diversas instituições e que haja verdadeiramente um basta à impunidade. Se a pessoa for condenada a 25 anos, serão 25 anos de cumprimento de pena. Sentimos muito. Eu gostaria que essas pessoas estivessem convertidas ao Evangelho. Mas se ela escolheu cometer um crime e um crime grave, ela precisa pagar, ela precisa responder. Isso precisa ter consequência. E se um outro criminoso que está aqui fora vê que o seu comparsa pegou uma pena pesada, vai entrar com 30 anos na cadeia, e se der sorte, sairá com 60, eu duvido que ele vá querer cometer pelo menos um crime grave semelhante. Não vai. Não vai. Porque o bandido brasileiro tem algumas características. Sim. Ele quer se dar bem sempre. Se ele perceber que não vai se dar bem, ele não comete crimes. Ele desiste. Agora, para a gente finalizar, deputado, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para cada cidadão fluminense, carioca, que nos assiste nesse momento e que anseia por dias melhores, dias de paz, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, que são muito vulneráveis à violência do Rio de Janeiro, que não perdoa ninguém. Que o senhor deixasse uma mensagem para a gente encerrar essa entrevista. Nós estamos vivendo dias verdadeiramente difíceis. Não é o que está acontecendo hoje, não é como sempre foi. Nós precisamos então ser claros e verdadeiros, não podemos enganar a população. Não é mais um momento cíclico, não é mais um momento onde nós temos o aumento da violência, mas daqui a pouco ela vai diminuir, daqui a pouco vai aumentar, daqui a pouco vai diminuir. Não, e mesmo que fosse assim, nós não podemos jamais nos acostumarmos com isso. Não podemos naturalizar jamais altos índices de banditismo na nossa sociedade. Nós ainda não chegamos num ponto de não retorno, mas estamos próximos disso. A DPF 635, por exemplo, ela não é responsável por todos os problemas que nós temos na área de segurança pública. Não é. Quem diz isso está enganado. Mas, sem dúvida alguma, ela é um diferencial gigantesco que está contribuindo diretamente para nos arrastar para um caos que nunca vivenciamos no estado do Rio de Janeiro. A DPF 635, essa liminar, ela precisa cair, porque senão ela irá nos arrastar para um ponto de não retorno. E aí o que nós teremos no estado do Rio de Janeiro é a lei do mais forte prevalecendo. Nós teremos crueldades acontecendo em todos os lugares. Nós teremos verdadeiras barbaridades em cada esquina. E não é isso que nós queremos. Ninguém deseja isso. Mas estou sendo categórico. Depois do surgimento da DPF 635, surgiu a narcomilícia, aumentaram as brigas, os confrontos por território, o Comando Vermelho se consolidou como a principal facção do estado do Rio de Janeiro e hoje disputa o território nacional com o primeiro comando da capital, vou repetir. Disputa o território nacional com o primeiro comando da capital. No estado do Rio de Janeiro, aumentaram de uma forma assim, nunca antes vista, o número de barricadas para tudo que é lado. Antes da DPF, você tinha algumas barricadas em algumas ruas nessas comunidades. Hoje não. E digo mais, as barricadas, elas se tornaram extremamente complexas. Às vezes, são inquebrantáveis essas barreiras. Hoje, por exemplo, nós temos não mais como principal fonte de renda desses criminosos o tráfico de drogas. Hoje, tanto a milícia quanto o tráfico exploram quase tudo que tem, ou na comunidade, ou no seu entorno. Tudo isso em decorrência da DPF 635, que dificultou ao máximo as operações policiais. Mas, repito, se a DPF 635 acabar,
hoje, as suas consequências perdurarão por longos anos. Então nós precisamos, nesse exato momento, que a DPF 635 caia por terra, mas que o Congresso avance numa legislação mais dura e acabe com a impunidade existente em nosso país. A polícia do Estado do Rio de Janeiro está sozinha. O governo do Estado do Rio de Janeiro está sozinho no combate aos criminosos que temos aqui e que se diferenciam dos criminosos do resto do país. O que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta, nós não encontramos, às vezes, nem em países que estão em guerra. Verdade. Precisamos de ajuda. Repito, o governo do Estado está sozinho nesse confronto. Nós precisamos ser ajudados. Então tem jeito, mas cada um precisa fazer sua parte. Deputado Márcio Gualberto, muito obrigado pela entrevista. E agradeço. Esclarecedora. Continue acompanhando o Pleno.news, porque credibilidade não se negocia.